Boa noite a todos. Que a paz, que a luz, que o amor do doce meigo Rabi da Galileia, o divino amado e mestre Jesus, este amigo, este companheiro incansável de todas as horas, este farol para nossas vidas, este irmão mais velho que se faz presente mais do que nunca em nossos dias. Dias em que a humanidade atravessa por turbulências que chocam as nossas mentes, que chocam nossos corações, que nos faz perguntar: o que estamos fazendo aqui? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Quem está habitando aqui dentro de nós? Porque é interessante, é incrível que em determinadas circunstâncias que nós presenciamos no nosso dia a dia, nós descobrimos que dentro de nós existe um condomínio de vários eus que nós não conhecemos. Devido às nossas reações, o modo como nós nos comportamos, como pensamos, como vibramos diante de certas circunstâncias que a vida nos expõe. E aí vem uma outra pergunta. Neste momento, no dia de hoje, 19 de abril de 2023, na data de ontem, a doutrina espírita, esse Consolador prometido, completou 166 anos junto a nós. Disse Jesus que a verdade, a luz, deveria ser apresentada a nós de modo gradativo, na medida em que nós fôssemos alcançando a maturidade espiritual, a maturidade da consciência do Espírito para a compreensão dessas verdades. Caso contrário, todo esse trabalho, todo esse material sagrado, divino, poderia se perder. Imaginemos nós pegarmos um livro com ensinamentos para alunos do ensino médio e querermos aplicar esses ensinamentos, essas instruções lá para as crianças do primário. Elas não irão compreender nada, não irão aproveitar nada, e isso tudo iria se perder. Essa então é a pedagogia do Cristo. Esse Espírito que sabe o que faz. Esse Espírito que sabe para o que veio. Qual a missão que ele recebeu do Pai. E se o Pai confiou a ele essa missão, é porque o Pai sabia da competência do Filho. E aí eu volto novamente no meu questionamento. O que estamos fazendo aqui hoje? O que viemos buscar na casa espírita? Com que maturidade espiritual, com que maturidade consciencial nós estamos aqui hoje na casa espírita? Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos fala que nós estamos atravessando esse momento, o momento mais importante da humanidade terrena. O momento mais importante na nossa trajetória evolutiva neste planeta, nesta casa terrena. Por se tratar de um momento de decisão, um momento de escolha. E nós sabemos que nós fazemos escolhas todos os dias, todos os instantes. No dia de hoje, eu, você e todos nós
fizemos várias escolhas. E todas as escolhas têm suas consequências. Todas as escolhas têm uma resposta, ou positiva ou negativa, de acordo com a escolha que fizemos. No dia de hoje, como que você escolheu viver o dia de hoje? Quais foram as suas escolhas para as experiências, para as vivências do dia de hoje? Da hora que você se levantou até esse momento em que você chegou à casa espírita. Se nós voltarmos um pouquinho, vamos pensar há 10 encarnações atrás, anteriores. É difícil, né? Em razão da lei do esquecimento, estamos aqui presos, né, ao peso da matéria, ao jugo da matéria. Obviamente, né, dá apenas para a gente fazer uma conjectura, uma intuição aí, digamos, uma reflexão. Quem éramos nós há 10 encarnações atrás? O que nós estávamos fazendo lá? Se nós voltássemos lá para nos olhar de fora, o que nós estávamos fazendo? Talvez nós nos assustaríamos. E, vindo para o aqui e agora, 10 encarnações depois, nesse instante aqui na casa espírita, certamente, com a mais absoluta certeza, do coração de cada um de nós, sairia um sentimento de absoluta gratidão a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Mas é preciso pensarmos também, onde é que nós queremos estar daqui a 10 encarnações? E daqui a 10 encarnações, nós estaremos exatamente colhendo as consequências das escolhas que fizemos hoje. Assim como hoje estamos colhendo as consequências das escolhas que fizemos há 10 encarnações atrás. E Jesus então nos recomenda para que nós trabalhemos no sentido de burilar nossos espíritos, de fazer com que acendamos dentro de nós a luz, essa luz que está latente, essa luz divina da condição de filhos de Deus que somos todos nós. Pois Ele vem e nos diz: amados meus, que brilhem a vossa luz. E Ele faz um convite interessantíssimo. E com certeza esse convite foi feito há 2000 anos atrás. E ele ecoa em nossos corações nessas encarnações todas. Mas antes de fazer o convite, ele nos fala assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que vier a mim, não mais andarás em trevas. Pois aquele que vê a mim, vê ao Pai. Aquele que vem a mim, vai ao Pai. Isso está no Evangelho de João. E ele então diz assim: aquele que quiser vir a mim, tome da sua cruz e siga-me. Nós estamos aqui na casa espírita hoje, penso eu que com esse propósito,
de seguir a Jesus. Pois isso demanda uma vontade, uma escolha. Isso demanda o quê? Algo que Deus nos concedeu desde o princípio: o livre arbítrio. Ele faz o convite, mas não impõe. Não impõe absolutamente nada. Porque Jesus não nos impõe. Assim como fazem os espíritos superiores, eles não impõem nada a nenhum de nós. Mas a tudo eles nos expõem. E deixa ao cabo das escolhas de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio. Tudo aquilo que você fez no dia de hoje foi uma escolha sua. Tudo aquilo que eu fiz no dia de hoje foi uma escolha minha. E é assim que Deus rege as nossas vidas. Porque a gente pergunta diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, né? E pensando na questão do Espiritismo, que é esse Consolador prometido, o que é a dor? Por que Deus permite a dor? Por que é que Deus permite que uma mãe leve o seu filho de 4 anos, 6 anos, 7 anos de idade a uma creche para estudar? E essa mãe tem que ir lá buscar o corpinho do filho. Por que que isso acontece? Por que é que Deus permite que isso aconteça? Se não pararmos para raciocinar, buscarmos uma fé raciocinada, a gente chega a desacreditar que Deus existe. Não é possível que Deus exista. Não faz sentido. Mas o que é que nós estávamos fazendo há 10 encarnações atrás? Quem era eu? Quantas barbáries a gente lê na história que o homem cometeu? Quantas atrocidades? Quantas maldades? E onde estão esses espíritos que cometeram tudo isto? Esses espíritos somos nós, que aqui estamos. Somos nós que 10 encarnações depois estamos aqui buscando uma oportunidade de nos redimirmos em razão das escolhas que nós fizemos. De modo que tudo que nós precisamos, absolutamente tudo que nós precisamos, para sairmos da condição de princípio inteligente, para chegarmos à condição de Espírito perfeito, Deus já nos concedeu. Deus já nos deu tudo, absolutamente tudo. Deus nos deu a condição de existirmos. E para que nós tenhamos essa condição de existirmos, Deus criou as leis que regem as nossas vidas. Leis imutáveis. Se eu der um murro naquela parede, é uma escolha minha. A consequência, eu vou machucar minha mão. Foi Deus que quis que eu fizesse isto? Não. Mas através dessas experiências, eu vou aprendendo
que sou eu, esse Filho de Deus, que determino o que acontece comigo no meu cotidiano. Aquilo que cada um de nós estamos atravessando hoje, as dores que você vivenciou hoje, faz parte das leis. E não é castigo, não é punição. Deus não castiga, Deus ama. E ama incondicionalmente. E é por amor que Ele permite que a dor existe. Pois a dor é essa bendita e santa enfermeira que vai nos ajudando a nos conhecer, a amadurecer, a desenvolver a consciência, para que os princípios do amor possam estar se fazendo, possam estar sendo construído dentro de cada um de nós. Pois a dor é essa enfermeira que permite que o reino de Deus se construa no coração do homem. Mas nós poderíamos evoluir também sem a dor? É uma pergunta. Nós poderíamos também evoluir sem a dor? É possível que sim. Relativamente sim. Mas depende do modo como nós olhamos para a dor. A dor que eu sinto em determinados reveses da minha vida, com certeza não é a mesma dor que um Chico Xavier sentia diante do mesmo revés. É diferente. A dor, ela tem uma dimensão diferente para cada um de nós, de acordo com a nossa maturidade espiritual. Por isso, quando a gente olha certas circunstâncias da vida, certas atrocidades que alguns irmãos nossos cometem, não nos cabe julgar, mas vibrar. Ele também é um filho de Deus que está fazendo naquele momento uma escolha equivocada. E em razão daquela escolha equivocada, a dor será a benfeitora infalível. Porque um dia ele também chegará à condição de espírito perfeito. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. O tempo também será relativo para cada um de nós. Dependerá das escolhas que cada um de nós estamos fazendo. E Jesus vem então nesse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos recomenda que nós não coloquemos a candeia sob o alqueire, embaixo do alqueire. Em sentido material, a candeia poderia se representar uma lamparina, um lampião para nossos dias, o alqueire, um balaio de vime, essas coisas, mas Jesus falava em sentido espiritual. E para nós espíritos, que luz é esta? É a luz dessa busca do conhecimento. É a luz das experiências que nós realizamos no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Melhores cristãos, melhores seres humanos. Meus filhos, que brilhe a vossa luz.
vir aqui na casa espírita, estudar a doutrina espírita, esse consolador, que chega no momento em que nós temos condições de compreender essas lições, é buscar essa luz, para que através dessa luz, do nosso autoconhecimento, essa luz do desenvolvimento do amor, possamos nós fazermos melhores escolhas. E não colocar essa luz sob o alqueire. Que alqueire é esse que Jesus nos fala na parábola? O alqueire do egoísmo, o alqueire do orgulho, o alqueire das ambições, o alqueire do materialismo, o alqueire das vaidades, o alqueire da arrogância, da prepotência, o alqueire da maledicência, o alqueire do desperdício de tempo com coisas que não nos levam a nada, com as futilidades. Pois esses alqueires das deficiências de caráter impede que essa luz brilhe, que essa luz se acenda, que essa luz possa iluminar o caminho daqueles que caminham conosco no cotidiano. Pois com certeza Jesus conta com a luz que há de espargir do coração de cada um de nós para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de melhores relações humanas, de melhores relações familiares. Joana de Anjos também nos recomenda que cada um de nós sejamos um rastro de luz por onde passarmos. É essa luz que Jesus recomenda, que não fique sob o alqueire. Mas essa luz precisa brilhar primeiramente, a partir de mim mesmo. Como você se trata no seu cotidiano, como você cuida de você, como você olha para você. Você se ama de verdade? Você se respeita? Você se valoriza? Você gosta de você? Será que nós gostamos de nós mesmos? Será que eu me amo de verdade? Se eu parar para analisar as escolhas que eu fiz no dia de hoje, elas representam de fato um alto amor? Eu cuido bem de mim? Será? Quando eu falo mal do Doralício, eu estou gostando de mim? Não. Não. Quando eu dou um jeitinho para tirar um proveito, tirar um benefício em relação ao irmão meu, eu estou gostando de mim? Não. Não. Quando eu fico vibrando negativo em relação a mim mesmo, eu não valho nada, porque eu não consigo, porque eu estou me amando? Não. Porque quando eu olho de modo negativo em relação a mim mesmo, eu estou negando a inteligência de Deus. Pois cada um de nós somos um projeto divino. Cada um de nós somos uma obra de Deus. Essa suprema inteligência.
este amor incondicional que sustenta as nossas vidas. E o que é a vida? A gente não tem consciência ainda o que é o significado de existir. Por 2 segundos, nesse instante, por 2 segundos, todos vocês, por favor, fechem seus olhos. Leve a sua mente lá para o centro do seu peito agora. Sinta o seu coração pulsando nesse instante. Sinta isto. Perceba aí nesse instante o vibrar da sua alma. Sinta. Sinta. Você vive. Você existe. Você é filho de Deus. Pode abrir os olhos. No livro Voltei, tem um ensinamento interessante nesse sentido para todos nós. O irmão Jacob, que quando encarnado, se chamava Frederico Friedman, viveu na época de 20, veio na década de 20 do século passado, veio para o Brasil. O pai dele era um empresário das artes gráficas. Ele veio e montou um parque gráfico na cidade do Rio de Janeiro. E ali teve contato com a doutrina espírita. Se tornou um trabalhador espírita fantástico. Ele criou a primeira gráfica espírita na Federação Espírita, naquela época no Rio de Janeiro. Um trabalho extraordinário. Frederico Friedman desencarnou. Retornou à pátria espiritual. Quando ele retorna à pátria espiritual, ele olha para ele e percebe que ele estava numa condição péssima, de uma escuridão espiritual. E ele não entendia o que foi que aconteceu comigo, por que eu estou nessa condição, por que eu estou nessa situação. Passado um tempo, ele se viu no meio de um grupo de pessoas que aguardavam um veículo que os levaria para as colônias espirituais. E de repente ele observa que a certa distância vinha vindo uma senhorinha com uma luz que irradiava a distância. E ele imaginou, deve ser algum santo, deve ser Maria que está vindo ali. E ela foi se aproximando. E tinha um amigo do lado dele, ele perguntou, quem é aquela santa? E o amigo respondeu, não. Aquela santa era uma mulher que na terra, ela foi professora de crianças no primário. Ela dava aula para crianças. E ela sempre estava no centro espírita ouvindo as suas palestras. E ela vivenciava o que você falava lá com as crianças. Aquela professorinha entendeu o que é. Brilhe a vossa luz. Não coloque a sua luz sob o alqueire. O que nós aprendemos na casa espírita. Como nós estamos levando isso lá para o nosso cotidiano, lá para o nosso dia a dia. Frederico Friedman então embarcou naquele ônibus. Aeróbus, né? E foi levado com aquele grupo de pessoas para várias colônias. E o aeróbus ia parando, em cada colônia descia, fulano, 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 descia. Na outra colônia, fulano, 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 descia. Na outra colônia, fulano, fulano, fulano. E ele ali, que hora que vai ser minha vez? E ele foi percebendo que as colônias foram ficando assim, cada vez mais feinha, né? Até que ficou só ele dentro do aeróbus. E aí parou numa casinha assim, feinha, escurinha, sozinha. Frederico,
Ele desceu do aeróbus, sem entender nada do que estava acontecendo com ele. E começava a passar pela mente dele. Começou a passar pela mente do Frederico. Quantas vezes na vida, no cotidiano dele, não o que ele fez de bom para as pessoas, mas o que ele deixou de fazer de bom para ele. O quanto no cotidiano ele deixou de cuidar dele, de olhar para ele. Até que um dia se apresenta, passado algum tempo, se apresenta Dr. Bezerra de Menezes. Veio ao encontro de Frederico. E quando ele avista o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai correndo e pergunta: Dr. Bezerra, o que aconteceu comigo? O Dr. Bezerra responde a ele: Frederico, é verdade, você fez muitas coisas boas. Muitas obras, você cuidou de muita gente. Mas você esqueceu do principal, Frederico. Você esqueceu de você. Você não olhou para você. Não colocar a luz sobre o alqueire também é cuidar de nós. É olhar para si. E em pequenas coisas, às vezes não é em grandes coisas não, em pequenas coisas. Você cuidou de você hoje? Você cuidou bem de você hoje? Talvez há 10 encarnações atrás, você cuidou muito mal de você. E hoje você está tendo a oportunidade de cuidar bem de você. E isso determina como você vai estar daqui a 10 encarnações. Aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é esta? Ele faz o convite. E qual é essa cruz? Às vezes é a cruz da renúncia. A cruz, às vezes, da paciência, que a gente tem hora que tem que realmente fazer um esforço, mas ela é necessária. É a cruz do bom senso. É a cruz do perdão, da tolerância. É a cruz do não julgamento. É a cruz do amor ao próximo. Desse exercício que, de fato, é um desafio para a gente em nossos dias. É um desafio. Pois Jesus também disse que chegaria o dia em que as iniquidades seriam tantas que o amor dos justos esfriariam. E nesse momento, se a gente não tiver essa fé raciocinada, o nosso amor se esfria. A gente questiona realmente se Deus existe. Então o momento realmente é de nós tomarmos essa cruz da determinação para onde eu quero ir. Como eu quero estar daqui a 10 encarnações. As oportunidades nos serão concedidas, porque ela é dada a cada um de nós, tantas quantas vezes forem necessárias, porque essa é a lei do Pai, é a lei da reencarnação. Mas, como iremos viver esse tempo? É uma escolha de cada um de nós. E siga-me, seguir ao Cristo. Não é tarefa fácil, não é brincadeira. Não. Exige sim. Exige. Olhar para Ele, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo e guia que Deus deixou para a humanidade? Jesus. Jesus. E para que essa luz esteja sobre o alqueire e não sob, nós temos que olhar para os exemplos do Mestre. Todos os dias. Todos os dias.
Para que você veio à casa espírita hoje? Apenas para dar um passeio? Ouviram o Muniz falar? A voz do Muniz não é tão bonita assim não. O que você veio buscar aqui? Que diferença está fazendo em sua vida vir à casa espírita? Buscar a luz do Evangelho. Ela está permitindo que você, de fato, acenda a sua luz? Do contrário, de nada servirá. A fé sem obra está morta em si mesma, diz o evangelista. Ele é o modelo, ele é o guia. E essas leis todas estão, conforme está na questão também 621, estão na nossa consciência. Entende como que Deus já deu tudo o que nós precisamos? Não pune nem castiga, nos dá a vida, para que nós possamos vivê-la. A vida é para ser vivida. Mas na condição que estamos hoje, temos que buscar vivê-la então com dignidade, com amor a si mesmo e amor ao próximo, com respeito por tudo que nos rodeia. São escolhas. Que a paz, que o amor, que a luz do Cristo continue iluminando o coração de todos nós. Muita paz a todos. Muito obrigado.